saber se as empresas beneficiam em contratar atletas, como falámos aqui, das mais-valias que podem ser um atleta que está sujeito à pressão ou a tudo o que os condicionalismos que a competição traz. Vamos ter connosco o José Soares, ele é fisiologista, trabalha com empresas, muitas vezes com linguagem também e metodologias do desporto. É professor catedrático de Fisiologia na Faculdade de Desporto da UP, especialista em performance humana, com vários artigos publicados, não só em revistas nacionais como internacionais. Muito bem-vindo. O palco é seu. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu, antes de mais, obviamente, agradecer por estar aqui. Depois de estar aqui numas condições estranhas, que é provavelmente o pior atleta que passou por aqui durante estes dias. Isso também é bom ser bom, mas é bom também ser mau, pelo menos diferencio-me disso. Agradecer à Inês e ao Carlos. O Carlos eu conheço já de longa data porque os meus filhos jogaram vôlei e, portanto, embora o Rui seja também do meu clube, ou jogou no meu clube e, portanto, também o segui, mas o Carlos foi, para mim, um ídolo do ponto de vista do vôlei e, portanto, fico muito contente de estar aqui. Dado que eu acredito que poucas das pessoas que estão aqui me conhecem, eu vou fazer uma apresentação rápida, muito obrigado, uma apresentação rápida daquilo que eu faço. Portanto, eu fui jogador de handball, eu tive uma boa equipa na altura, fomos campeões nacionais de Junas, e como qualquer campeão nacional, pensa sempre que um dia vai à seleção nacional. Eu fui aquele jogador que toda a gente se calhar conhece, que está para ir e nunca vai. Ou seja, a mim como aconteceu uma história engraçada, que eu pensei que naquele ano que tinha feito uma boa época, era uma seleção de sub-21, era um campeonato europeu na Dinamarca, e eu estava em casa, estava mesmo com a expectativa de ir, e telefonaram da seleção, e eu atendi, da federação, e disseram: Soares, é da federação e tal, olha, tens o teu passaporte em ordem. E eu estou a imaginar, estou a imaginar para já os anos que isto foi, não é que eu tenho 60 anos, não é? Portanto, com o telefone de casa, e eu, vai ser mesmo agora. Ele disse: tenho, claro, tenho, nem que não tivesse, eu ia arranjar qualquer coisa, tenho. E eu vou pensar para mim: vai ser desta vez. Ele disse: sabes porquê? Porque o nosso ponta-direito lesionou-se e nós precisamos de um canhoto. Eu disse: mas eu não sou canhoto, eu não estou a ligar para a casa do Carlos Soares. Disse: não, é do José Soares. Eu disse: não és tu, pá, desculpa. Portanto, nem dessa vez acabei por ser internacional. Portanto, sempre tive ligado ao handball. Depois fiz uma experiência como treinador, percebi que uma pessoa que eu respeito muito na altura, que vendia eletrodomésticos, era bem melhor treinador do que eu, portanto, desisti também dessa carreira. Depois, por uma razão especial, fui fisiologista da Seleção Nacional de Futebol, para não mentir que está ali. Aquilo que tem graça nesta fotografia é que aqui foi o advento da Photoshop, portanto, aqui assim ainda estava a cara estou cansado, como é que se chama? O Hugo Viana, com o corpo do Kennedy, porque tinha dado um controle positivo e tivemos que mudar. Se repararem bem, no pescoço dele está um bocadinho grande, porque foi o início do Photoshop. Depois tem outra fotografia engraçada, que é o António Oliveiras, que foi capa do jornal Record na altura, em bicos de pés. E depois uma publicidade ótima, Tuga, que é a pior coisa que podem chamar um português, é Tuga mesmo. Portanto, nós ainda não tínhamos começado, já estávamos a perder. Virtualmente estivemos bem, depois, na realidade, como muitas vezes acontece no país, estivemos mal. Portanto, mas a minha vida não foi só desastres. Fui campeão nacional pelo Boa Vista, que acho que não vai acontecer nos tempos mais próximos. Colaborei com o Porto, sempre teve muito boas relações com o Boa Vista. E a minha atividade principal, de facto, é ser professor. Eu sou professor de anatomia e anatomia basicamente serve para chumbar alunos na Faculdade de Medicina e sou professor de Fisiologia. A Fisiologia basicamente é a ciência dos porquês, portanto sempre me interessou esta área, eu sempre trabalhei como fisiologista e hoje toda a gente é fisiologista, não é? Como toda a gente é ator, uns adormecem como é que se chama, como modelos e acordam como atores. Há alguns que adormecem como professores de educação física e de manhã já são fisiologistas. Portanto, a minha disciplina é ser fisiologista durante muito tempo. Sempre estive ligado muito à performance. Depois, em 2003, eu só estou a fazer aqui uma apresentação só para enquadrar isto. Em 2003 li um artigo que fez para mim muito sentido, que era basicamente isto: Cancer Related Fatigue and Exercise Physiology Assist Oncologist. Ou seja,
eu estava habituado a trabalhar com atletas e a ideia deste artigo era o que é que eu, que estava habituado a trabalhar com atletas altamente performantes das mais diferentes modalidades, eu tive imensa sorte do ponto de vista profissional, porque trabalhei com o vôlei, trabalhei com o handball, trabalhei com o futebol, trabalhei com o boxe, trabalhei com o ténis, trabalhei com o golfe, trabalhei com imensas modalidades, portanto estava habituado a trabalhei com uma companhia de bailado, trabalhei com uma orquestra sinfónica do Porto, ou seja, estava habituado a trabalhar com pessoas muito performantes e depois comecei a trabalhar com doentes, ou seja, pessoas que estão em underperformance, provocado muitas vezes pela doença, mas não só pela doença, também pelo tratamento, e talvez das coisas mais giras que fiz até hoje foi ter criado um programa de exercício para mulheres com cancro da mama, onde de facto me senti de facto muito útil e hoje já há muito mais programas destes, porque de facto o exercício para o colesterol e para os triglicerídeos, isso tudo, há medicamentos, para o cansaço associado ao cancro é que não há nada e de facto isto tem aqui um papel muito importante. Depois estive aqui, e vou começar a chegar ao mundo das empresas, depois tive uma coincidência enorme, que foi, eu estava na praia aqui no Algarve e um amigo meu apresentou-me outro amigo dele, que era sócio, que era partner da Deloitte. E na conversa ele disse-me assim, eu já nessa altura me interessava muito pelo cérebro, pelo impacto do cérebro na fadiga, o impacto da fadiga no cérebro e do stress, etc. E aquilo que eu estou a sentir agora, porque estou muito cansado, não por stress, que eu não fico estressado de falar, adoro falar, mas estou muito cansado, é o 11º voo que faço nestes últimos 12 dias, portanto estou muito cansado. E portanto sempre me interessou muito por isso e então ele disse-me assim, aquelas nossas reuniões às vezes internas só são um bocado chatas, eu gostava muito de convidar para ir lá falar, portanto eu nunca tinha ido a uma empresa, para mim o meu mundo era o mundo do desporto, depois junto na universidade era o mundo da universidade, trabalhava com ratos durante muitos anos, quem está na universidade sabe que era o publish or perish, só fazer artigos, não me preocupar com absolutamente mais nada, se alguém lia aquilo ou não lia, não interessava para nada, aliás um pouco o que acontece ainda na universidade, cerca de 82% dos doutorados trabalham nas universidades, não servem praticamente para nada, e portanto, isto sem ofensa, mas é a realidade, são números, e portanto, estava eu a dizer, sempre foi a minha vida académica, foi isso, e portanto fui fazer uma conferência lá, e foi uma coisa muito interessante para mim, que eu encontrei então um mundo muito interessante. Então, este foi em 2007. Encontrei um mundo altamente performante dos desportistas, encontrei um mundo em underperformance dos doentes e agora encontrei um mundo corporativo que anda aqui. Umas vezes aqui, umas vezes aqui, umas vezes aqui, umas vezes aqui, umas vezes em burnout, toda a gente fala de burnout, etc. Portanto, e para mim isso foi muito interessante e comecei a perceber que muito daquilo que se fazia nas empresas acabava por ser por pessoas que deveriam ser, como há um bocadinho estavam aqui a dizer, atletas de alto rendimento, atletas de alta performance, porque estamos a falar de empresas multinacionais, empresas de nível global, em que as pessoas são chamadas, estou-me a lembrar de ter trabalhado com uma empresa, por exemplo, de petróleos, que ajudá-los, por exemplo, a gerir as questões de jet lag, que é uma coisa que para nós, embora mesmo assim no desporto nós não lidemos muito bem com isso, mas de qualquer maneira é uma coisa que é uma coisa do nosso dia-a-dia, se alguém vai fazer uma prova para o Japão, a questão do jet lag é uma coisa presente, numa empresa que vão ter que ter uma reunião importantíssima, etc., num dia seguinte, a única coisa que fazem é que vão em primeira, em executive ou first class, e não se interessam de mais nada, chegam lá, a meio da tarde estão a dormir, de manhã estão a acordar, de noite parecem corujas, não conseguem dormir, ou seja, o nível de performance é muito baixo, e portanto é muito engraçado como é que é possível transferir conhecimento dos atletas e conhecimento dos doentes para o mundo corporativo. E de facto, aquilo que nós encontramos nos atletas é muitíssimo parecido ao que acontece no mundo corporativo. E talvez daí também, cada vez se começa a perceber mais que as pessoas começam a querer muito mais recrutar pessoas que tenham experiência no desporto pelas mais diferentes razões, não é só pelos soft skills, é também pelos hard skills, mas, obviamente, muito mais centrado nos soft skills, mas é muito engraçado pela minha experiência, e eu praticamente há 12 anos estou a trabalhar com empresas, e é muito engraçado, e portanto eu não faço nem coaching, nem liderança, nem team building, não é nada disso, o que eu faço é performance nas empresas, ajudar as pessoas a ser performantes, e portanto é muito interessante porque estes dois mundos são muito comparáveis, não só em características que as empresas pedem, mas também naquilo aquilo que nós podemos ajudar as pessoas a ser performantes, as pessoas do desporto. Então é muito interessante porque, na realidade, o que nós temos é que, tal como num atleta, tal como um doente, reparem se isto não é muito parecido, tal como um atleta, tal como um doente, o problema não é
o treino. Porquê é que o atleta não treina 10 horas por dia? Porque se cansa e precisa de recuperar. Porquê é que um doente que está a fazer ciclos de químio, porquê é que em vez de fazer com uma determinada potência aquela droga, não faz com uma potência muito mais alta? Porquê é que não fazes logo os ciclos intervalados em 3 dias e não em uma semana ou 15 dias? Porque a pessoa não consegue recuperar. Qual é o grande problema de um atleta? Eu treinei com muitos atletas que o problema deles, basicamente, até era tecnicamente e taticamente e fisicamente até eram bons. O problema é que apertávamos um bocado com o treino, no dia seguinte tínhamos que abrandar porque ele inflamava o joelho, inflamava o tendão daqueles, inflamava o ombro e nós tínhamos... E isso é que mata a carreira de um atleta, que é sistematicamente estarmos a alterar o treino. Ora, num doente é exatamente a mesma coisa. Vai fazer o segundo ciclo de químio e diz, vamos ter que adiar, porque os glucósidos são muito baixos, o ferro está muito baixo. E isso é o problema. Agora tenho um amigo meu que tem um tumor cerebral e teve uma infecção renal, lá teve que adiar os ciclos de químio de rádio que estava a fazer, atrasa o tratamento. Portanto, esta questão de recuperar, exatamente como no mundo corporativo, as pessoas são capazes de estar a trabalhar até à meia-noite ou 1 hora. O problema é se no dia seguinte estão prontos para trabalhar outra vez ou passar de umas reuniões para as outras de uma forma adequada. Portanto, é muito engraçado porque o que acontece aqui é que nós temos, vocês atletas, os doentes e o mundo corporativo têm aqui um problema fundamental, que é, nós temos uma parte, como se fosse uma fórmula matemática, temos uma parte do numerador que é o trabalho, os atletas é o treino, os doentes é a doença, não há nada a fazer. Nada a fazer, eu não posso agora, vou trabalhar, vou-me chamar para uma empresa, vai ter uma reunião amanhã, ainda agora vi no meu telefone que já marcaram mais 2 voos, agora na terça ou na quarta-feira já estão aqui no meu... não posso, estou a fazer mindfulness, não dá. Portanto, eu tenho que ir, da mesma forma como um doente, da mesma forma como um atleta, isto é exatamente igual. E depois no numerador, no denominador, o que fica é a minha capacidade de eu conseguir gerir isto. Eu era para vir ontem, tinha dito ao Carlos, até para vir ver com a minha mulher. Não consegui, estava muito cansado, precisei de recuperar. Então, eu hoje, por exemplo, tenho um contrato, eu sou Scientific Lead de um programa que vamos já mostrar na Deloitte, e sou consultor externo na Deloitte, e convidam muitas vezes para fazer intervenções para miúdos que vão entrar, porque de facto são miúdos, que vão entrar para a Deloitte, como vocês sabem, todos os anos eles metem 200 ou 300, claro, também saem 200 ou 300, que às vezes ficam cheios daquilo, mas de todo modo, quem conhece, este é um videozinho, já para termos assim um vídeo, isto não vem muito a propósito, mas eu acho que o vídeo é giro, de recrutamento de pessoas, porque hoje está a acontecer uma coisa muito engraçada, é que nas empresas já não são as pessoas a dizer, vamos ver se, agora a questão é, vamos ver se eles aceitam vir para cá trabalhar. Este é um videozinho que mostra isso. Vamos pôr um bocadinho mais alto, senão isto toda a gente não adormece. Não interessa. Não, o que é engraçado é o seguinte, não sei porquê, porque a questão que se coloca ali é que viram ali umas imagens minhas a passar, o que eu fui falar, eu não fui falar de team building, nem liderança, nem nada, eu fui a falar sobre fisiologia, sobre aquilo que eu aprendi com os atletas e que também, para além do team building, da liderança, etc., que também pode ser muito útil para aquele tipo de pessoas, há outros aspectos que também são interessantes, porque o que nós estamos a ver nas pessoas é que as pessoas hoje estão assim. E nós, atletas, temos que estar neste lado, os doentes, o burnout está deste lado aqui, não é? Pronto, o burnout, um tipo marca consulta no psiquiatra e mete baixa e acabou, isso não é nada comigo. Agora, esta parte daqui assim, é uma parte nossa que nós estamos habituados a lidar com os atletas. Nos atletas é muito habitual falar de overtraining. Eu, overtraining, na minha vida pessoal, na minha vida profissional, acho que vi 1 ou 2 casos. Foi muita coisa que se chama overreaching e o overtraining corresponde ao burnout. Tipo, está exausto, não consegue, aquilo que o povo chama esgotamento. Mas o burnout nos atletas é raro. E é raro porquê? Porque tem uma competência muito importante, que é saber ouvir o corpo. E as pessoas nas empresas não sabem fazer isso. É outra coisa que nós temos que lhes ensinar. E então, ou seja, a pergunta basicamente é isso. O que é que as empresas podem aprender com os atletas? Vocês vejam isto. Ao nível a que estas coisas hoje chegam, que eu alguma vez na minha vida pensei que ia fazer isto.
que era, estão a ver, eu era atleta, já viram que não foi nada de especial, treinador péssimo, e depois matador de ratos, basicamente. Portanto, fiz artigos, fiz acho que um currículo na altura, para mim não interessa. E comecei a perceber que havia aqui uma área muito interessante de nós ajudarmos as pessoas das empresas também a ser performantes. E vocês vejam, este é um programa da Deloitte, se chama Fuel. Eu agora vou passar outro videozinho, e este acho que é um bocadinho mais giro. Mas só para vocês verem o que é que nós numa empresa como a Deloitte, não é, que é a maior empresa de serviço em Portugal, porque não vende nada basicamente, não é, porque não vende pneus, não vende fósforos, não vende sabonetes, vende basicamente cérebro, e é um programa que integra a quantidade de coisas que nós atletas podíamos integrar, que é, por exemplo, isto que nós estamos a trabalhar, que é uma coisa que se chama Performance Index, que era uma coisa que eu quero desenvolver para o desporto, não é fácil. Estamos a desenvolver numa parceria que eu tenho com outra empresa para desenvolver para a saúde, que é um tipo levantar-se de manhã, olhar para uma aplicação e dizer assim, eu de 0 a 10 estou em 9.8. Mas estou em 9.8 porquê? Porque junto muitas variáveis diferentes, com pesos diferentes, e isto é muito interessante. Vocês vejam este videozinho. Aquilo que é o vosso comportamento e como vocês contribuem para as diferentes tarefas pelas quais vão passar a ser um pouco mais performantes, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional. Ali dizia uma frase que era as empresas são constituídas por pessoas, portanto, as empresas são constituídas por atletas, só que os atletas são pessoas e nas empresas têm pessoas. E, portanto, só para verem que, como é que é possível que um tipo há meia dúzia de anos, nem digo tanto, se calhar há 3 ou 4 anos, pensaria que é possível fazer uma coisa destas numa empresa que, ainda para mais, esta área em que eu trabalho, é a FSI, está ligada às finanças e aos seguros, portanto, se a área mais cinzenta é esta, hoje estão preocupados com estas coisas. E a malta, às vezes, do desporto anda um bocadinho a dormir. Também põe demasiado, não é demasiado, mas temos que pôr os ovos em diferentes cestos, não só no team building, na liderança, etc. Essas coisas são importantes, mas há outras, inclusivamente, estão a ver, falar de performance. Sabem o que é que eu faço a estas pessoas? Eu não avalio o sono lá com os wearables, nem nada. Eu ponho os aparelhos, os implantes, vejo o sono que eles têm, avalio a saliva, o cortisol que eles e a testosterona, estou a ver, até me meto na vida sexual das pessoas para saber o que é que eles estão a fazer. Não é o que é que eles estão a fazer. Peço desculpa. Mas isto para dizer como as pessoas estão disponíveis para isto. E não estou a fazer isto, não estamos a fazer isto, é um case study. Isto foi uma coisa internamente que fizemos eu, por exemplo, nós estamos a trabalhar com uma enormíssima empresa no Canadá. Vamos começar agora outra no UK. Portanto, isto é o mundo que está a saltar. E, portanto, eu olhando um pouco para aquilo que são as competências dos atletas, olha, eu acho que há coisas importantes. Olha, eu tenho tido uma sorte na minha vida, do ponto de vista profissional, acontecem umas coisas mais malucas que há uma vez pensei. Os brasileiros têm quem esteve no futebol e conviveu com muitos brasileiros, no vôlei também há muitos brasileiros, mas no futebol há mais.
E eles são muito cómicos, têm piadas muito engraçadas e têm uma coisa que é o pão com manteiga, há tipos a quem cai para baixo e há outros quem cai sempre para cima. Na minha vida profissional o pão, na realidade, cai sempre com a manteiga virada para cima. Ainda posso apanhá-lo e comer. Também se virasse para baixo eu também comia, porque eu como tudo o que cai ao chão, não sou daqueles que acho que vou morrer cheio de saúde. Mas é muito engraçado que um dia convidaram, há muito pouco tempo, há 4 ou 5 meses, para ter uma experiência, para mim, interessantíssima também e com imensos inputs para a minha vida na área corporativa, que é trabalhar com pilotos, da McLaren neste caso. E então é muito engraçado, por exemplo, como aquilo que nós aprendemos sobre a tomada de decisão, por exemplo, isto é um exercíciozinho muito engraçado, de tomada de decisão a fazerem, isto devia ser um vídeo que entrava, mas não entrou, não interessa, mas ele estava a conduzir e tinha que olhar para diferentes luzes, e é muito engraçado como aquilo que se pede a um atleta deste tipo, que são atletas também, e não é, agora são atletas diferentes, eu estou a aprender coisas diferentes com atletas diferentes, hoje tem muito mais função cognitiva para eles e muito menos físico, claro que os 4G, aquilo tudo, claro que aquilo é cansativo, mas o que cansa mesmo é o tipo de desligar o córtex anterior cingulado, que é aquilo que faz a avaliação de custo-benefício, não é? E passar a 300 km por hora ou 340 km por hora e continuar a ser racional apesar de uma temperatura interna no carro enormíssima, etc. Portanto, este ambiente de stress e fadiga que nós, no desporto, ou que vocês, que eu fui mal desportista, mas senti na mesma mesmo stress e fadiga, porque isto é muito engraçado, isto é tudo igual, não é? Tipo, quando faz um exame da 4ª classe, está nervoso. Quando faz o exame do 5º ano, está nervoso. Quando faz o exame não está nervoso. Isto é sempre, quando faz o doutoramento, no doutoramento tive quase a morrer com nervos e no 4ª classe toquei viola. Não, as pessoas ficam nervosas. Isto é sempre um princípio de scaling. Portanto, isso tem um preço, que é a nossa performance impairment, e fundamentalmente isto, cognitive impairment, que é, de facto, aquele impacto que o stress e a fadiga têm, que para nós, no desporto, é uma coisa que lidamos sistematicamente. E portanto, esta capacidade que nós conseguimos ter de focar no objetivo, de termos uma capacidade enorme de colocarmos toda a nossa energia naquilo que fazemos, é uma coisa altamente valorizada nas empresas. Outra coisa é aprender a diversificar soluções. As pessoas estão muitas vezes formatadas para fazer uma coisa. Isto não vai pela direita, o Carlos sabe fazer bem isto. Se não vai pela direita, vai pela esquerda. Se não vai pela esquerda, vai pela direita. Se não vai por cima, vai por baixo. Nós estamos muito treinados a fazer isto, independentemente do contexto. Sabem? Porque o que acontece é que no desporto não há desculpas. Só há desculpas no futebol, que também não é bem um desporto. Mas, de qualquer maneira, na grande maioria das situações, o problema é meu. É como num atleta, é como num piloto. Eu tive interações também com o Miguel Oliveira. É a mesma coisa que um piloto, quando vai fazer a sua prova para fazer o melhor tempo, o problema, se alguma coisa correr mal, se ele não entrar na trajetória, se não entrar naquele milésimo de segundo, se não travar naquele milésimo de segundo, o problema não é porque estava a chover, porque estava não sei o quê, o ar tapitou. Não, o problema é dele. É ele que tem que avaliar. A culpa é dele, não há desculpas. Não menosprezar a concorrência, que é uma coisa que a malta no desporto aprende muito bem, porque tem dissabores, vai para facilitar. Outro dia ouviram o Porto com o Braga, que começou a jogar 3-0, e o Sérgio Conceição, esta malta pensa que isto vem para aqui brincar, anda a passear as camisolas, e não foram à vida por milagre. Portanto, isto é uma coisa que nós aprendemos muito. Porque eu sou muito bom, conheço muito bem o jogo e tal, observei, está bem. Fia-te na virgem, não corras e vais ver o que acontece. Nós no desporto já tivemos imenso, toda a gente já teve experiências destas de menosprezar aquilo que é a concorrência. Sem limites até ao final. É outra coisa que nós aprendemos, que é nós, de facto, no desporto, não temos praticamente limites. Os limites, aliás, no desporto fazemos uma coisa, os desportistas têm uma coisa que pode ser treinada e é difícil de fazer, mas é possível, que é quase desligar os sensores de fadiga. Porque vocês não veem um tipo numa maratona de amadores acabar assim. Não veem, que o tipo não é burro, antes desistiu, andam devagar, não é? Agora, claro, é assim que acontece, porque hoje sabe-se que há, do ponto de vista cognitivo, algumas implicações que façam com que o cérebro praticamente, quem já viu balé, pensam que as meninas são todas muito elegantes, vejam o pé das bailarinas. Eu trabalhei com uma companhia de bailado, vejam o pé das bailarinas, é uma coisa verdadeiramente inacreditável, a sangrar aquilo, só que eles têm quase um painkiller no cérebro, que é esta capacidade de superação, de conseguir fazer mais qualquer coisa. O trabalho é até às 7, mas é preciso ficar aqui até às 8, mas custa muito. Toma 2 cafés, mas isto faz mal à saúde, então toma 3. Estás a perceber? Porque isto é que precisa acabar. E nós temos um bocadinho essa noção. Acreditar sem conformismos, ou seja, vejam este videozinho que é engraçado.
É muito engraçado porque, na realidade, eu não sou daqueles, reparem, eu não sou daqueles, porque há muitos speakers agora, eu estou um bocadinho nessa área, que às vezes me confundem um pouco com um speaker motivacional, sabem que isso agora está na moda, a malta bem desmotivada para tudo, então bem um tipo, dá as mãos e vamos acreditar no futuro e acredita nos teus sonhos que vais conseguir, eu já fiz isso, mas não dá, tenho mesmo que trabalhar. Acho isso tudo uma treta, mas pronto, é o que é. Olha, é o que estamos para isso, é como eu outro dia fui falar a um banco de manhã e depois à tarde ia falar uma dessas pessoas e ele teve-me a dizer, Zé Soares, há lugar para tudo, há lugar para a ciência e depois há lugar para o rock and roll. Eu estou no rock and roll, pronto, está bem. Agora não queiram acabar com o Xanax e com um tipo entrar aqui deprimido, porque há gente que acha que é assim. Tipo, a empresa está caótica, contratam um tipo para fazer uma coisa motivacional, a malta dá as mãos a ter umas coisas ao ar. Outro dia fui finalizar uma reunião interna de uma empresa, eu ia terminar como estou a terminar agora com vocês, não é? E eu, antes de entrar, só que eu estava assim do outro lado, antes de entrar, pum, barulho, uma barulheira lá dentro. Eu até pensei que era uma explosão. Quando entrei, confetes por todo o lado e tal. E o que era uma coisa motivacional. Depois fui eu falar, depois daquela porcaria toda, aquilo é como não falar no Vietnã, é a mesma coisa. Okay? Se eu passei ali, passei em todos os lados. Desculpem, mas sem aqui este otimismo exagerado, sabem? Que nós no desporto aprendemos isso. Quando somos demasiado otimistas, nós acabamos por pagar um preço alto. Esta ideia peregrina do meio cheio, meio vazio, sabem que há agora há isto tudo, toda a gente quer ser feliz, que a felicidade, a psicologia da felicidade, a psicologia da positividade, há estas ideias assim, com tipo, ser feliz é importante, então vou ser feliz. Olhar para o copo meio cheio é melhor que olhar para o copo meio vazio. Então eu vou, como se nós não conhecêssemos todos nós, não é? Eu tenho um colega meu que trabalha comigo, que sabe tudo sobre fisiologia, eu entro no carro com ele, portanto é um tipo genial, entro no carro com ele, e vamos na circunvalação no Porto, na circunvalação, olha que maravilha que está o trânsito. E ele diz assim, está bem aqui, mas vais ver ali à frente como é que se vai ficar. Vocês não conhecem pessoas assim? E vocês dizem, porquê tu és sempre assim o negativo, estás sempre a dizer mal? Não é negativo, é verdade, ainda ontem passei aqui, isto estava tudo entupido, mas hoje não está, aproveita este bocadinho de sol, está bem, mas vais ver logo como vamos pagar isto. E portanto, hoje criou-se também esta ideia do otimismo estúpido e do otimismo exagerado. Vejam este vídeo. You would think that the idea that North Korea might have a hydrogen bomb would be somewhat alarming to those of us who are here on the West Coast. But we went out on the street today, and it seems like if you ask people a question in a cheerful enough manner, we Americans will offer congratulations for just about anything. North Korea announced that they finally were able to successfully detonate a hydrogen bomb. The world is excited. People are sending their congratulations. That's really good. Yeah, would you like to congratulate North Korea? Congratulations, North Korea. Finally. I mean, it's about time, you know? Would you like to say congratulations to North Korea? Any words of encouragement for them? I think that, I think if you do believe that one day dreams can come true, I think. It's definitely a Disney, thing. Deixa-me só dizer uma coisa, porque esta coisa do otimismo, eu gosto imenso de falar sobre atletas, tenho um imenso respeito pelos atletas, mas nem todos os atletas servem como exemplo. Acho que todos nós, eu já conheci atletas imbecis, e muitos deles, muitos imbecis, tipos que não querem fazer nada, que são enganadores, que são vigaristas, que são desmotivados, que são más pessoas, portanto, isto não é só por, eu sou atleta, então já vou trabalhar para uma empresa porque tenho soft skills. É soft skills, mas sou exatamente o contrário daqueles que devias ter. Portanto, isto também não é só todos os atletas têm. Aliás, o que é que aconteceu aqui? Aqui vocês convidaram um conjunto de pessoas que têm essas características de poderem, de facto, ser uma mais-valia para as empresas, e é destas características que estamos aqui a falar que as empresas andam à procura. Percebem? Porque isto é como tudo. Como nas empresas há estúpidos, há burros, há inteligentes, há como em todo lado, não é? Portanto, não é só por eu ser atleta ou por ser da Deloitte que sou um tipo esperto. Não, e professores universitários, quer dizer, quantos doutorados é que eu conheço burros? Muitos. Não é? Quantos professores catedráticos burros? Muitos, eu se calhar também incluído, não é? Não é, é professor catedrático, não sei que seja professor catedrático. E, portanto, isto significa que também não podemos medir tudo pela mesma bitola, não podemos entusiasmar-nos só porque eu fui um atleta de alto nível
sou um tipo que posso trabalhar numa empresa, sou um atleta de alto nível, se posso trabalhar numa empresa e a empresa quer aquelas características, se elas tiver. Por exemplo, esta do otimismo absurdo, todos nós já conhecemos. Malta que para eles aquilo é tudo arrozinho com feijão, e na realidade muitas vezes não é. Outra característica interessante é esta, que é ter diferentes argumentos. Nós já percebemos também que as empresas não precisam... Estão a ver, eu trabalho na Deloitte, eu de facto, se quiser ser muito realista, eu trabalho na Deloitte e sou professor de educação física, nunca dei aulas, mas a minha formação é essa, depois fiz outras coisas, mas a minha formação é essa. A minha filha é engenheira química, fez doutoramento em nanotecnologia e hoje está a trabalhar na área financeira. O meu sobrinho está nos Estados Unidos, em Nova Iorque, era psicólogo clínico, não é psicólogo só de vamos dar fora, não, clínico, os tipos que aparecem deprimidos e com os pais a darem-se mal com os filhos, aquelas confusões. Portanto, psicólogo clínico e está a trabalhar também na área financeira em Nova Iorque. Portanto, hoje em dia, ainda outro dia estava a falar com os meus alunos, hoje em dia é uma área muito interessante que é começar a falar com as pessoas no sentido que muitas vezes a nossa formação básica não é uma formação básica que nos dê, digamos, o que o resultado final seja apenas aquilo para o qual nós fizemos formação. A nossa formação académica, mais a nossa experiência profissional, de facto, particularmente no desporto, pode-nos ajudar. A antecipação de cenários é outra coisa que nós aprendemos muito. Isto é uma coisa evidente, nós conseguirmos ter um esforço para antecipar cenários, para percebermos que muitas vezes aquilo que importa é anteciparmos aquilo. Hoje, se calhar, nas empresas, o que mais se pede é exatamente isso. Hoje, eu estive agora numa conferência em Londres sobre inovação em saúde e uma pessoa ou tem de facto uma visão sobre as coisas muito otimista ou vem de lá meio deprimido. Porque o Big Data, o machine learning, a inteligência artificial, particularmente aplicada à saúde, é uma coisa verdadeiramente impressionante. Portanto, o que acontece é que as pessoas, esta adequação e esta antecipação com base na inteligência artificial, com base no machine learning, são características que as pessoas pedem e nós temos esse mindset. Nós, os desportistas, vocês os desportistas, têm esse mindset de antecipação. Quer dizer, um guarda-redes de handball, se não antecipa, ou mesmo um livro como o Carlos foi, de nível mundial, se não antecipa a trajetória, se não se apercebe disto, não apanha uma bola, exatamente como um jogador de handball. Portanto, isto cada vez mais são características intrínsecas dos atletas que interessam ao mundo corporativo. A tolerância ao erro é exatamente a mesma coisa. Esta ideia de que esta ideia que nós nos rimos um bocadinho às vezes dos desportistas que é e agora é levantar a cabeça e pensar no próximo jogo. Houve um atleta da seleção portuguesa aqui há uns tempos que disse assim, tinha um ganho, ele disse assim, agora é levantar a cabeça e pensar no próximo jogo, mas tinha um ganho, só que aquilo já estava no córtex cerebral dele, já não teve maneira de eu regular. Mas de qualquer maneira, isto é uma frase que parece um bocadinho absurda, mas é uma frase muito interessante. O negócio correu mal, nós agora temos que fazer outra coisa diferente. E, portanto, este luto que um bocadinho há pouco o Carlos estava a fazer, é preciso fazê-lo, e eu acho que se deve fazê-lo, mas o que está passado, já não há nada a fazer, é a história. O pacto de não melindre é outra coisa muito importante, que nós aprendemos isso, nós aprendemos a ser repreendidos pelo capitão de equipa, pelo colega, e não podemos melindrar, sob pena de o nosso rendimento ser profundamente afetado. E isso hoje nas empresas é uma coisa que é normalíssima, as pessoas chamarem a atenção, serem assertivas, hoje está muito na moda a assertividade, as pessoas serem assertivas e o tipo não amoar, não ficar zangado. Isto são características que nós temos e que são importantes no sentido do nosso crescimento, seja do ponto de vista pessoal. E depois temos uma coisa interessantíssima que é a motivação intrínseca. Porque há muita gente que ganhou dinheiro a praticar desporto, mas a maioria das pessoas não ganhou dinheiro só a praticar desporto. A maioria das pessoas tem uma motivação intrínseca, não faz as coisas única e exclusivamente pelo dinheiro, faz as coisas. Um tipo da canoagem, ou um tipo do remo, que se levanta às 6 da manhã, que mete o barco na água gelada, onde é que ele vai buscar aquela motivação? Um tipo, se pensar bem, diz assim, mas que maluco é que eu sou? O que é que eu estou aqui a fazer? A atrasar a minha entrada na universidade, a atrasar a minha entrada no mercado de trabalho, para quê? Para ter uma medalha? E que depois vou ao Pingo Doce e pago as contas com medalha? E, portanto, isto significa que nós temos esta capacidade enorme de não fazermos só as coisas, de facto, pela chamada motivação extrínseca. Ou seja, não fazemos apenas pelo dinheiro. Temos um tipo levantar-se às 6 da manhã para ir correr. É qualquer coisa que é muito intrínseca, é uma coisa que é muito valorizada. E, portanto,
Outra característica muito interessante é esta, é ser justo, ser fair, nós sermos justos. Talvez as coisas que mais... Olha, eu tive experiência no futebol profissional durante 6 ou 7 anos, desde a seleção a equipas campeãs, e o que talvez, por exemplo, uma das coisas que hoje se sabe muito nas empresas, que é na área da chamada neuroeconomia, que é... as recompensas, ou na nossa linguagem, é o prémio de jogo, nós já percebemos, e quem foi atleta, sabe perfeitamente que muitas vezes isso é uma fonte enorme de conflito. Porquê? Porque talvez aquilo que mais fira as nossas convicções são a falta de justiça. Vejam este videozinho. Este tipo está a fazer um estudo sobre recompensa. Este tipo fez uma coisinha e deu-lhe uma pedrinha e deu-lhe um pepino. E este fez a mesma coisa, mas em vez de lhe dar um pepino, está-lhe a dar uma uva. Estão a ver? O mesmo jogador a ter recompensas diferentes. Ele foi buscar a pedrinha, ele vai-lhe dar... Só que este já viu que o outro tinha comido uma uva. Vejam agora a reação dele. Ou seja, é macaco, mas não é burro. Este é um dos grandes problemas das empresas com as recompensas. Em muitas áreas deixou de se dar recompensa, principalmente para aquelas tarefas que não sejam. Hoje, por exemplo, eu estou, como vos disse, pela minha participação na Deloitte, estou ligado à área financeira e à área dos seguros, e hoje percebe-se muito do que foi a crise de 2008 e muito do que foi aquilo que se chama os capitais garantidos, que houve falcatrua, muito por causa disto. Muito por causa de um foco exagerado nos objetivos. Depois também a questão do teamwork, sabem? Esta frase é uma frase, isto é uma imagem um bocadinho chocante, mas isto o que é? Isto é pegar na biologia e passar para o mundo corporativo. Isto é um tumor. Isto é uma divisão de células, que é a mesma coisa que acontece numa equipa, seja no desporto, seja o que for, que é eu vou fazer o que me apetece e não quero saber dos outros. Eu vou fazer aquilo que acho que devo fazer e não dos outros. Exatamente como acontece num tumor. Portanto, isto 1 mais 1 igual a 3, isto é fácil. O difícil é, em todas as nossas atividades, isto é 1 mais 1 é igual a 1.8. Ou seja, que é eu tirar um pouco da minha individualidade e nós... O pivô no handball, o que é que faz? O pivô no handball, para mim, eu fui pivô. O pivô no handball, como todos os pivôs normalmente acabam, quando já não jogam em posição nenhuma, acabam como pivôs. Mas, portanto, o pivô, o que é que ele faz? O pivô fundamentalmente, ajuda, agora menos, mas ajuda cada vez mais a primeira linha a marcar golo e a aparecerem os melhores marcadores, ou os jogadores de meio campo, exatamente no futebol. Raramente aparece um jogador de meio campo como um tipo que é o melhor jogador do mundo. No entanto, eles fazem uma coisa muito importante, que é isto, que é tiram da sua individualidade para darem benefício aos outros. É outra das coisas, aliás, na biologia acontece isso, que é o exemplo máximo do que é eu poder dar aos outros, que é aquilo que se chama apoptose, aquelas células que estão a destruir-se, eu já não sou importante para o grupo, desapareço. E nós isso no desporto percebemos. O Carlos há um bocadinho estava a dar essa ideia, e o Rui exatamente a mesma coisa. Chega a uma altura que eu dou um passo atrás e que já não estou a ser útil. A questão da liderança é uma coisa muito engraçada. A liderança é uma coisa que se tem falado imenso, porque hoje toda a gente faz formação sobre liderança, não é? Parece que não há líderes. Desculpem, parece que não há liderados, parece que só há almirantes e não há marinheiros, só há chefes e não há índios, porque toda a gente hoje faz formação sobre liderança. A liderança é uma coisa muito importante e é uma competência, em primeiro lugar, hoje já se percebeu que não é uma competência para todos, até há já suspeitas fortes de que há um polimorfismo genético relacionado com isso, mas de qualquer maneira a liderança é uma coisa muito interessante. Toda a gente quer ser líder. O problema é quando a coisa corre para o torto, e nós estamos habituados, porque raros são os atletas que ganham sempre. E portanto nós estamos habituados a liderar em situações de derrota, em situações difíceis, tal como uma empresa quando perde um cliente. E depois saber delegar. Vocês vejam que hoje em dia já é muito habitual um líder, um treinador, dar um passo atrás e deixar os jogadores falarem. Isto é o exemplo claro do que é liderança. Este treinador foi campeão do mundo não sei quantas vezes pela França e dá um passo atrás e deixa os jogadores falar. São coisas que nós estamos habituados a tomar as rédeas, mesmo não sendo o líder da situação. O saber planear e executar com rigor. Hoje, cada vez mais, eu dou muitas vezes este exemplo, que é o exemplo da chita. A chita o que faz é um animal, é um mamífero com mais rapidez à face da Terra, e tem uma coisa muito interessante, que é, determina qual é o objetivo e começa a correr, põe toda a energia naquela atividade e sabe que tem que parar muito rapidamente porque aumenta muito a temperatura interna e entra em fadiga. O que faz é muito engraçado, porque quando não faz isso, gasta proteína, gasta glicogênio, portanto gasta energia e não consegue alimentar-se nem a si nem a eles. Nós no desporto estamos muito habituados a isso. Focamos num objetivo, treinamos sob pena
de acabarmos o treino completamente extenuados, inflamados, e o treino foi todo por água abaixo, não fizemos absolutamente nada. E este é um dos grandes problemas, por exemplo, do mundo corporativo. Continuamos, ainda agora nos dados da Power Data que saiu, a nossa produtividade continua acima, pouquíssimo acima de 6 países, e nem nos quer dizer quais são. Portanto, continuamos a trabalhar muito, mas com níveis de produtividade muito baixos. E depois, finalmente, esta questão, que é o da seleção natural, porque o desporto também faz isso. Nós fomos muito habituados a isso. À seleção natural e, fundamentalmente, a isto, à resiliência. Ou seja, o que é resiliência? É fazer muito com pouco, que é o que cada vez mais se pede nas empresas, que é, fundamentalmente, ter um propósito. Um tipo sabe que não vai ganhar dinheiro absolutamente nenhum, vai meter o cartão de crédito da federação porque vai sozinho, porque não há diretor para ir. Entretanto, o cartão de crédito, como já aconteceu, está cancelado porque nem sequer tem. E na mesma, eles pagam no lugar deles, lá levam os barcos para um lado e para o outro. Isto sabem o que é? Isto é propósito, é uma capacidade de motivação intrínseca enormíssima. É aquilo que se chama orgulho de pertença, independentemente da área em que nós estamos. Ou seja, isto é o desporto, isto é a vida. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado. Obrigado, professor José Soares. Temos aqui uma pequena recordação para si. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.